Os meus alunos me perguntam muito, lá da consultoria, como é que a gente faz uma progressão de carga bem eficiente. Então a gente tem que conversar aqui sobre algumas coisas, porque não é tão simples, tá? Assim como você vai ver no meu curso de como montar um treinamento, mais informações do lançamento dele, que vai ter descontinho, aqui nos comentários. Vai ter um linkzinho pro Telegram. Galera, é o seguinte, progressão de carga para hipertrofia, a galera normalmente associa a aumento de peso, certo? Então hoje eu pego uma placa, amanhã eu pego duas, amanhã eu pego três e assim sucessivamente. Não está errado, tá? Não está errado. Só que não é só isso. Esse é que é o grande ponto. Quando a gente vai falar de progressão de carga, a gente tem que lembrar que não é carga, quantidade de peso, ainda que possa ser, e sim magnitude de carga. Eu vou explicar. Tem um vídeo aqui no canal explicando as variáveis de um treinamento, certo? Depois você pode procurar isso. Só procurar Leandro Twin mais tema. E nós temos também aqui um vídeo no canal sobre as cargas de treino. São elas: choque, estabilizadora, ordinária e regenerativa. Já falei, tem um vídeo aqui no canal, depois você olha lá. Então quando a gente fala de progredir magnitude de carga, a gente está falando de deixar o treino mais difícil. E uma das maneiras, realmente, o que é mais fácil eu fazer? Vamos lá. Vocês respondam aí nos comentários. É mais fácil eu fazer isso daqui com uma placa, como está lá, ou é mais fácil eu fazer com duas placas? O que parece mais fácil? Aí você vai falar assim, com certeza, Leandro, com uma placa. Beleza, tá certinho. Mas, e se eu falar para você que uma placa, nós vamos fazer 100 repetições, e duas placas, a gente vai fazer 2 repetições? O que parece mais fácil para você? 2 placas. Lógico, eu estou usando exemplos grotescos para você conseguir visualizar o que eu quero que você entenda. Que é a questão de você colocar mais peso, se você não mexer nas outras variáveis de treino, beleza, tornou ele mais difícil. Porém, não quer dizer que um exercício que tem mais peso é necessariamente com uma magnitude de carga maior. Por exemplo, eu vou aumentar a magnitude de carga dessa rosca aqui. Olha só. Peguei, certo? A rosquinha e levantei. Com 2 plaquinhas. 8 repetições. Sabe como é que eu vou aumentar a magnitude de carga agora aqui? Vou fazer uma progressão de carga. Eu vou fazer também 8 repetições, mas olha a minha cadência agora, ó. Segura. 1, 2, 3. Sobe. 1, 2, 3. Na outra eu estava assim, ó. Você percebe que se eu coloco na fase excêntrica 3 segundos ao invés de 1, eu aumentei o tempo de tensão. Eu melhorei o meu treinamento, eu deixei ele mais difícil, porque é mais difícil fazer segurando 3 segundos do que segurando 1 segundo, com a mesma carga, com as mesmas repetições, no mesmo exercício. E isso já é uma progressão de carga. Então o que eu quero que vocês entendam é que você pode melhorar o seu treinamento sem adicionar peso. Você pode mexer em outras variáveis, fazer o movimento mais lento, fazer mais repetições, mas ainda ficando dentro da zona-alvo de hipertrofia. Você pode colocar técnica avançada de treinamento. Então eu estou aqui fazendo essa rosca e aí falhei a rosca. Ok, eu vou esperar mais ou menos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 e vou voltar aqui na rosca, o quanto que der. O que vai acontecer? Ficou um exercício mais difícil com o mesmo peso. Eu poderia fazer um drop set. Então eu falhei, eu diminuo o peso e continuo. Eu aumentei a magnitude de carga do meu treinamento. Ele está mais difícil. Então isso é muito importante vocês entenderem. Ok, Leandro, eu entendi isso. Eu entendi que eu posso melhorar o meu treino, não necessariamente colocando peso. E eu vou mais além. Eu posso melhorar o meu treino, deixar com uma magnitude de carga maior com menos peso. Então eu abaixei o peso, fiz um movimento mais lento, mais séries, mais repetições, coloquei uma técnica avançada, ou seja, minha articulação está beleza e meu músculo está sentindo muito. Para isso que você tem que entender tudo de treinamento. Porque o dia que você tiver um machucadinho, que pode acontecer sim, tá? Ah, machuquei o cotovelo, não consigo colocar 10 quilos, vou colocar 6. Como é que eu faço para esses 6 ficar mais difícil do que o 10? É isso, é para isso que serve o conhecimento. Mas a gente também pode fazer uma progressão de carga durante um treinamento. E aqui é muito legal, por quê? Tem gente, vamos aqui, por exemplo, nesse exercício aqui de puxador. O do puxador, quando você vai fazer ele, você pode começar com uma carga muito alta, só que às vezes você começar com uma carga muito alta, coloquei uma carga besteira aqui, tá? Só pra gente conversar. Vou começar uma carga muito alta. Às vezes, a tua articulação, a tua musculatura, o teu sistema de flexibilidade, ele não está pronto para receber essa carga.
E aí você coloca uma carga muito alta. Isso acontece porque eu já tive relatos na minha consultoria, com os meus alunos, de Leandro, eu coloquei uma carga e fiz 6 repetições na primeira série. E creio que fui até a falha. Beleza. Mas aí na minha segunda série também saiu 6 e eu também fui até a falha. E na terceira também saiu 6 e na quarta saiu 7. Aí você fala, como isso? Não. O indivíduo da segunda série ele já foi enfraquecido pela primeira. Então ele tem que levantar menos, ele tem que fazer menos. Se a sua segunda série saiu melhor do que a primeira, tem alguma coisa de errado. Ou seja, esse indivíduo ele foi aquecendo, ele foi melhorando e ele foi ficando mais forte. Ou seja, a primeira série dele ficou underused, né? Ficou abaixo do que poderia. Como é que eu posso fazer para melhorar isso? Então nós vamos fazer o seguinte, na nossa primeira série, a gente vai fazer com uma carga que a gente consiga fazer mais ou menos uns 12 movimentos. E aí você vai fazer lá até a falha. Fechou, beleza. Nessa próxima série, nessa segunda série, você vai aumentar o peso, mas você aumenta pouquinho. Aumentei uma plaquinha só, tranquilo. Nessa segunda série, você não vai fazer 12 repetições. Você vai fazer ali umas 10, mais ou menos. Só que você vai pegar uma carga maior. Beleza, foi até a falha de novo. Terceira série, eu faço mais um pequeno aumento. Percebe que todas as séries eu fui até a falha, só que eu estou preparando o meu corpo. Muitos treinadores famosos, né? Eu não vou ficar falando o nome porque às vezes é chato. De repente o cara fala, o que você está falando do meu trabalho? Mas treinadores a nível mundial, sabe? De atletas a nível mundial mesmo, Olímpia. Eles gostam desse sistema de treinamento, por quê? O fisiculturista está pegando muito peso, ele está com muita força. Só que às vezes a articulação não está pronta. Então o que ele faz? Uma progressão de carga dentro do treinamento para ir preparando o organismo para receber aquela maior carga. Só que todas as séries até a falha. Não é para fazer 12 e parar, não. É 12 até a falha. Então você vai começar com um peso que é um pouquinho mais para alta repetição. E você vem aumentando ele. Quando chegar na última série, você está com um peso bem alto, você vai fazer mais ou menos umas 6 repetições, vai chegar até a falha, só que com um nível de segurança muito bom. A tua musculatura desgastou, legal, a gente quer isso, mas a sua articulação, ela foi preservada. E a gente atingiu 4 falhas musculares, mas a articulação, nas 2, 3 primeiras séries, não sofreu tanto assim. Quando você vai fazendo essa progressão devagarinho, você vai jogando, por exemplo, sangue para o músculo. Isso é bom, você evita lesão, aumenta a performance. Você joga líquido sinovial dentro da articulação. Esse líquido é realmente para não ter atrito, né, entre o sistema articular. O que é a artrose? É quando esse líquido saiu tudo e começa a ralar um no outro, começa a machucar tudo. Aí ferrou. Tem que fazer o quê? Infiltração. Joga líquido de novo para conseguir lubrificar a articulação propriamente dito. Por isso que fazer aquecimento, que eu já expliquei aqui no canal, só procurar Leandro Twin Mais Tema, é muito importante. O aquecimento específico da modalidade. Mas quando você vai manipular cargas muito altas, você fazer esse estilo de progressão é bem-vindo. Então, lembra que eu vou lançar o meu curso de como montar um treinamento. Entra lá no grupo de estudos do Telegram, o link está aqui embaixo. E eu vou deixar aqui para você continuar com os estudos até você adquirir o meu curso com este próximo vídeo aqui. Dá uma conferida.